O governo federal anunciou na última semana o retorno do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, criado em maio de 2020 para auxiliar financeiramente os pequenos negócios durante o período mais crítico da pandemia. Embora naquela época ele tenha sido anunciado como uma linha de crédito permanente desde o ano passado, não se sabia ao certo quando os recursos estariam disponíveis e nem o valor que seria liberado às micro e pequenas empresas. Pelo anúncio, serão liberados cerca de 50 bilhões de reais em crédito por meio de instituições financeiras. A nova rodada do PRONAMP vai abranger também microempreendedores individuais, os chamados MEIs. A nova lei estabeleceu ainda o programa de estímulo ao crédito, com o objetivo de ampliar o crédito para empresas médias com até 300 milhões de reais de receita bruta por ano. Segundo o especialista do Núcleo de Acesso ao Crédito da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, FIEP, o João Batista Guimarães, a expectativa é atender mais de 20 milhões de empresas e microempreendedores no país. Passado aí esse período de 2020, o governo ali transformou numa linha permanente, mas ainda estávamos nessa expectativa de saber quando que seria lançada e qual que é o valor que seria disponibilizado. Os empresários estavam aguardando, né? Tinha uma espera grande por esse anúncio e agora, enfim, foi sancionado pelo governo. Então, voltamos a ter o PRONAMP. A estimativa é que vão ser liberados cerca de 50 bilhões para as micro e pequenas empresas para ajudar agora nesse momento da retomada. Nesse projeto aprovado, as empresas ficam desobrigadas de manter os empregados contratados até 31 de dezembro de 2021. Essa regra só será restabelecida para empréstimos feitos a partir de 2022. João Batista Guimarães alerta que até a medida ficar disponível nas instituições financeiras leva alguns dias, mas os interessados já podem se antecipar. Vamos ouvir. Nossa orientação para as empresas, né, que precisam de crédito é que elas já procurem seus agentes financeiros, né, conversem com os gerentes das suas contas ali, perguntem do PRONAMP, apresentem esse interesse, porque se for seguir como ocorreu nos anos anteriores, talvez esse recurso acabe logo, né? Então vai ter prioridade ali quem chegar primeiro. Procure ali seu banco, converse com o seu gerente, se aquele banco apontar que não vai trabalhar com o PRONAMP, procure outros agentes financeiros, outros bancos e cooperativas também para acessar esse recurso. Esses anúncios aí são sempre positivos, claro, mas eu não acredito neles de verdade mesmo. Já ofereceram tanto empréstimo aos empresários, eles não saem do papel, porque é uma burocracia para conseguir. Alguns desses empréstimos aí, dessas linhas de crédito, exigem do empreendedor que ele esteja com a empresa com o CNPJ limpo. Ele acabou de sair de uma pandemia que ele ficou fechado às vezes 2 anos. Então ele tem problemas, ele não consegue ter o CNPJ limpo justamente porque ele está com dificuldades financeiras. Então são regras inacessíveis, esse dinheiro acaba sendo só marketing. O governo fala, 50 bi, depois esse dinheiro na prática não vai a quem precisa. Mas você sabe que funciona também de uma maneira muito complicada, viu, Mike? Para você conseguir, você até consegue com um juro mais baixo o dinheiro do PRONAMP, mas é uma corrida. Quando abre na instituição financeira, no seu banco que você é cliente, é difícil você conseguir, porque se você não tiver uma lista de espera ali ou conseguir uma senha, vamos dizer assim, você não tem esse dinheiro no bolso, não. Eu queria dar uma contribuição. Eu ainda acho que chegará um dia que o Brasil terá também livre competitividade no setor financeiro. E eu não quero a similitude da Índia, por exemplo, que teve aquele boom de crescimento com um crédito mais popular, com um crédito mais acessível. Mas eu queria dar uma contribuição. Eu fui conselheiro de banco. E eu fui conselheiro de um banco importantíssimo, talvez o mais importante do estado do Paraná, que é o Banco Regional de Desenvolvimento. Por mais que o técnico do banco, que o funcionário, o colaborador do banco, deseje contribuir para o crescimento da sociedade, ele tem um problema, que são as regras do Banco Central. E são regras extremamente rígidas, que obrigam o banco, mesmo o Banco de Desenvolvimento, a critérios de fornecimento de crédito que desembarcam, Mark, naquilo que você sintetizou na tua participação, que é exatamente a impossibilidade do sujeito que não tem um grande crédito. Então, o que ocorre?
o rio só corre para o mar, usando uma linguagem bem acessível e bem popular. Aí as cooperativas de crédito, senhor Marques, senhor Escola, vão lá nos bancos de desenvolvimento e atendem os critérios do Banco Central. E daí capilarizam o dinheiro para que ele possa chegar aonde, senhor Marques, senhor Escola, ele devia ter chegado com alta... Não estou falando do caso do Pronamp especificamente, mas toda a linha de crédito que existe no Brasil, BNDES, BRDES, fomentos dos diferentes estados. Mas então o governo que não venda essa ilusão aí. Então se tem essas regras do Banco Central, que não vendam, porque a gente faz aqui esse papel de mentiroso. O governo liberou aqui 50 bi. O empresário fica até animado hoje, Buco. Pô, eu vou tentar tirar o pé da lama. E o empresário é um bicho burro, no bom sentido, porque ele é apaixonado pelo negócio. Essa coisa que o Brasil tem que falar que patrão é bandido, que empresário é ladrão, isso é de um absurdo. O empresário fica feliz quando ele pode contratar alguém. Quando ele manda alguém embora, ele está morrendo, porque a empresa dele está morrendo. Então o empresário fica feliz. Vou tirar o pé da lama, vou reequipar minha empresa, por exemplo. Daí chegar lá não pode por causa dessas regras aí. 40% do comércio curitibano fechou as portas na pandemia, hein? Olha, o vice-governador do Paraná, o vice-governador, presidente da Associação da FEComércio. Eu era conselheiro desse banco e peço ao senhor que o senhor lembre disso, vice-governador. E procurei o vice-governador na época e disse para ele não era do governo, esse é o governo anterior. E eu disse para ele, olha, me incomoda muito que o banco só empreste 10% para o comércio. E a maioria do dinheiro do banco, especificamente, ele é dirigido para o agronegócio. E intentamos, naquele momento, o senhor Darcy Piana, ilustre vice-governador do estado do Paraná, e eu, né, uma tentativa de modificar esse status quo para espargir melhor o dinheiro. Mas já naquele momento o comércio tinha um problema, que era a inadimplência. E daí você esbarra entre a legislação do Banco Central e a possibilidade, daí tem índices internacionais, tem convenções que os bancos têm que obedecer. Mas esse dinheiro, Gê, vem subsidiado do governo. Ele já tem que ter esse rótulo aí, ó. Uma coisa vai perder. Alguma coisa vai ser fundo perdido. Já tem que estar nessa conta. Mas veja, o Pronamp é diferente. Mas a maioria das verbas é submetida ao rigor das convenções internacionais e do Banco Central. Eu não estou defendendo que não tem que pagar, não é isso, Gê, mas só para deixar claro que o empresário está tentando se reinventar. Salvar, né? Alguma coisa vai perder. Pelo amor de Deus, pagar é o pressuposto. Claro, exato, sim. Olha, então vamos chamar o nosso ouvinte para essa discussão também. Bastante gente na nossa live, pouca gente curtindo. Deixa seu joinha ali na nossa live. Aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho para saber quando o RIC Notícias Opinião está no ar. Porque assim a gente chega mais longe, mais gente participa. Opiniões diferentes vêm aqui para contribuir com esse nosso bate-papo. A Ana Lúcia Ferretti está dizendo o seguinte, viu? Para os gerentes já tem os peixinhos dele. E aí é bem difícil de conseguir esse dinheiro. É isso. E agora, Gê, eu vou te fazer uma provocação aqui no ar, então. Você trabalhou num banco de desenvolvimento. Não foi o seu banco que fez isso, mas outros bancos o fizeram. Foram lá e emprestaram para times de futebol, por exemplo, e alguns falaram, inclusive, que não iam pagar. O time avisou em reunião pública, em vídeo gravado. Isso aí não vão pagar nunca mais. Estou falando aqui do Atlético Paranaense. E aí tá tudo certo. Aí esses cuidados todos, hoje, Buco, não existiram. Por que pro grande ele consegue esse dinheiro de forma fácil e o pequeno não? Bem, eu queria dizer o seguinte, qualquer dinheiro dessa natureza é submetido aos regramentos da Convenção de Genebra, à Convenção os ditames do Banco Central e as regras de Código Penal e Código de Processo Penal, responsabilizações, etc. Eu queria dizer que as responsabilizações em relação a esse fato, isso realmente vamos identificar. Essa foi uma operação bancada pela Fomento, né? Fomento Paraná. E também foi tentada no BRDE, à época o BRDE entendeu que havia um grande risco e tal, e negou o empréstimo em questão. Mas as responsabilizações ainda existem. Existem as ações em andamento na justiça, responsabilizações de dirigentes,
Eu acho que... Mas não caminham, né? Existem na justiça, mas a gente não vê caminhar porque as obras foram para a Copa de 2014. Nós estamos chegando a quase 10 anos de Copa do Mundo em Curitiba. E ninguém foi preso, Gebuc. Ninguém foi preso. E quantos já desapareceram do mapa, né? Eu lastimo que nós estejamos frente a um exemplo de impunidade, pelo menos impunidade até este momento. E esta é uma característica da justiça brasileira, quando os judicantes são de alto coturno, de alto poder. Eles se cercam de advogados de indiscutível competência que usam, eu tenho me utilizado recorrentemente de alicantinas aqui, mas a chicana e alicantina são duas palavras bem ofensivas, elas até são de dicionário, viu, escola? Mas elas são ofensivas. E as pessoas usam a alicantina, usam a chicana e usam o fato de que a legislação brasileira permite muitos recursos. Mas ela, algum dia, haverá de funcionar se não ocorrer. Hoje eu não acredito Desculpe, nisso. só para terminar o raciocínio, escola e Marque. Se não ocorrer o que ocorreu com esse malandro que disputa a presidência do país. Porque o que houve ali? Preclusão do direito do Estado de punir. É isso. No tempo e no espaço, perdeu seu tempo para que a punição ocorresse. Isso pode também ocorrer em relação à questão civil das dívidas, é mais difícil, mas pode ocorrer, e certamente ocorrerá com a questão penal. Não vai pagar hoje. Eu queria ter essa esperança. Não tenho. Esse senhor que você falou aí foi quem deu o estádio pro Corinthians. O Odebrecht falou. Não foi ninguém que contou. O próprio Odebrecht construiu o estádio e falou: nós demos estádio pro Lula de presente, o Itaquerão lá, que devia se chamar Lulão. Eu faço parte desse movimento na internet que quer batizar o estádio de Lulão. É isso, é ele. Deram para ele o estádio. Dinheiro da onde? BNDES. Vão pagar? Até agora nada, o Gebuc. E o Lula tá aí, pode ser presidente novo. Então, eu queria ter a sua esperança. Não, mas a culpa é nossa. Pelo amor de Deus, a culpa é nossa. Porque a questão não é só o Itaquerão, é o Porto de Muriel, é o aeroporto da Venezuela, é não sei o quê. Tem uma lista aí na rede social que é imensa, não é? De obras que foram realizadas e que eu fui conhecer o tal estádio de Brasília. Meu Deus, é um despropósito. Gastaram 1 bilhão no estádio numa cidade que não tem time de futebol. O Flamengo, o Vasco, porque lá também os caras só torcem para time carioca. Os brasileiros, porque é tudo funcionário público, foi morar lá. Custa caro para os times jogarem lá, eles já até esqueceram que esse estádio existe. Uma vez ou outra tem um joguinho lá e a seleção dá uma passadinha para falar. Eu fui num Atlético e Flamengo lá, no Flamengo Atlético, na verdade, o mando era do Flamengo, lá no Mané Garrincha. E sabe que eu achei o estádio feio? Ele é muito funcional, mas ele é um concretão. É um paliteiro. É um esqueletão, né? É um esqueletão. E custou né? Custou, mas Marque, com todo o respeito que a grandiosa torcida do maior clube do Paraná atualmente, eu falo isso que o meu coração fica destroçado, mas eu sou obrigado a reconhecer que hoje é o maior, é o Clube Atlético Paranaense. Eu gostava muito, como cidadão que gosta de futebol, que gosta de estádio e tal, eu sou do velho Joaquim Américo. E depois eu conheci a Baixada Nova, lindíssima, porque era realmente lindo. Tinha uma churrascaria do Mauro, aquele doente atleticano, xarope. Saudade do Mauro. Todos nós temos. Um abraço para ele, inclusive. Querido irmão, amigo e tal. Mas o fato é o seguinte, era maravilhoso ir lá. Essa nova versão é maravilhosa também, mas não sob o aspecto arquitetônico. É um caixotaço. O estádio Mané Garrincha... Eu não vou responder essa provocação barata. Eu não estou fazendo provocação, por favor, não é barata. Vamos pro break, Guilherme, vamos pro break. Mas olha o despropósito. O Mané Garrincha, R$1,5 bilhão para ser construído para a Copa de 2014. De lá para cá, o público acumulado em jogos no estádio não ultrapassou a marca de 125 mil pessoas. É um horror. Mas deixa eu falar uma coisa para você antes de ir embora. Eu não estou fazendo, antes de ir embora pro break, eu não estou fazendo uma provocação. Eu apenas me referi a linhas arquitetônicas. Eu quero dizer que seu estádio albergou uma Liga Mundial de Voleibol. Verdade. Que é muito difícil. Um UFC. O UFC é porradão, né? Eu tava lá, gostei. Também. Mas não eu fui no jogo do vôlei, o último jogo com a minha mãe, inclusive.
Boas lembranças. Pois é, mas aí você há de reconhecer, estava um frio intenso, Uma chuva. chuva e tal, e a Liga Mundial de Vôlei, que exige temperatura local, que Não, exige... foi perfeito. Foi um evento Foi perfeito. perfeito, eu estou aqui elogiando. Dou a mão palmatória. Agora, não me diga que é mais bonito que a Baixada Velha, porque daí o livro de arquitetura que eu dei pro escola, eu vou comprar um para você também. Aliás, eu vou te dar um também. Ô, Gebuca, a história ela avança. Era bonita naquela época e hoje ele é mais